Dia 30 agora de dezembro de 2024, um portal será aberto e será às 7h46. E eu vim aqui para que você saiba e possa também entrar nesse portal, aproveitar essa nova virada, esse novo ciclo que vai se iniciar no dia 30 de dezembro de 2024. Se você já estiver vendo esse vídeo depois, tudo bem. O que eu vou passar aqui vai ser de grande valia. Eu vou ensinar e mostrar exatamente que portal é esse, porque fica nesse vídeo que você vai entender. Dia 30 de dezembro é o início da lua nova. E a lua nova também aconteceu agora, no começo desse mês. A lua nova em dezembro, ela vai vir 2 vezes. No começo de dezembro ela veio e agora ela vai vir de novo, dia 30 de dezembro. 2 luas novas em um mês. E o que isso significa? Na Bíblia, a lua nova ela tem tanta importância quanto o sábado. O sábado que os judeus guardam, que Israel foi aconselhado a guardar o dia do sábado, que é o dia deleitoso do Senhor. Também a lua nova é para se guardar, só que ela é diferente, ela é um pouquinho diferente do sábado, porque na lua nova se festejava. E eu vou trazer versículos aqui. Eu quero que você preste bastante atenção. Os versículos que eu vou trazer aqui sobre a lua nova na Bíblia. E você pode ficar despreocupado. Eu vou estar deixando aqui na descrição cada versículo que eu for falando aqui. Em Salmos, no seu capítulo 81, no seu versículo 13, está escrito assim: tocai a trombeta na lua nova, na lua cheia, no dia da nossa festa. Em Ezequiel 46:6, mas no dia da lua nova será um bezerro sem defeito, 6 cordeiros, todos sem defeito. Em Oséias 5:7, traíram o Senhor, porque geraram filhos ilegítimos. Agora a festa da lua nova os consumirá juntamente com as suas propriedades. 2 Reis 4:23. Ele disse: por que quereis encontrá-lo hoje? Não é lua nova nem sábado. Mas ela disse: tudo correrá bem. Estamos falando aqui da sunamita que ela vai até o profeta, porque seu filho havia morrido. Em Isaías 66:23. E acontecerá que toda a humanidade virá adorar diante de mim, desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, diz o Senhor. Esdra 3:5. E em seguida os holocaustos regulares, os da lua nova e de todas as festas fixas, como também os que eram trazidos como ofertas voluntárias ao Senhor. Amós 8:5, dizendo: quando passará a lua nova para vendermos o cereal e o sábado para expormos o trigo, diminuindo a medida e aumentando o preço e tirando proveito com balanças adulteradas. Ezequiel 46:1. Assim diz o Senhor Deus: a porta do átrio interior que dá para o oriente estará fechada durante os 6 dias de trabalho, mas no dia de sábado ela será aberta. Também será aberta no dia da lua nova. Isaías, no seu capítulo 1, no seu versículo 14. A minha alma aborrece as vossas luas novas e as vossas festas fixas. Já me são pesadas, estou cansado de suportá-las. Em Ezequiel 46:3 diz: o povo da terra adorará diante do Senhor à entrada da mesma porta, nos sábados e nas luas novas. 2 Crônicas 8:13. E isso de acordo com o mandamento de Moisés para as ofertas diárias dos sábados e das luas novas e das 3 festas anuais, a saber, a festa do pão sem fermento, a festa das semanas e as festas do tabernáculo. 2 Crônicas também,
no seu capítulo 12, no seu versículo 4. Vou construir um templo ao nome do Senhor, meu Deus, e consagrá-lo para queimar incenso aromático diante dele, e apresentar continuamente o pão consagrado e oferecer os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas do Senhor, nosso Deus. Isso é obrigação perpétua de Israel. E para fechar nossa conclusão, em Jó, no seu capítulo 2, no versículo 1 e 2 está escrito assim: Chegou de novo o dia em que os servidores celestiais vieram apresentar-se diante de Deus, o Senhor. E Satanás também veio no meio deles. O Senhor perguntou: De onde você vem vindo? Satanás respondeu: Estive dando volta pela terra, passeando por aqui e por ali. Em Jó retrata exatamente isso, quando os filhos, os servidores celestiais, em algumas traduções, filhos de Deus, em outras, servidores celestiais, vêm se apresentar a Deus e Satanás vem na fila. Um exemplo que até Satanás ele vem se apresentar. E já era de costume Deus, porque a pergunta de Deus é: de onde vens? E por que os filhos de Deus estavam se apresentando a Deus? Porque os servidores celestiais estavam se apresentando a Deus naquela fila, naquela fila. Então, a criação de Deus, os anjos de Deus e até o próprio Satanás, até os próprios demônios vão se apresentar a Deus. A Bíblia diz que nada passa sem a permissão de Deus. Você sabe disso. Nem para o Satanás atormentar a vida do justo, nem para o Satanás atormentar a vida de uma pessoa, um demônio. Esse demônio vai ser a permissão de Deus. Se aquilo está acontecendo é porque Deus permitiu. A Bíblia diz que Deus, ele criou tanto bem quanto mal. Ele é o dono de tudo. Ele é dono do bem, ele é dono do mal. Ele cria guerra, ele cria paz. Ele cria ferida e ele mesmo sara. Está escrito na Bíblia isso. Ele vai criar ferida, mas ele vai sarar a ferida. Então, nem para os demônios ir lá e fazer o que eles têm que fazer, destruir o que tem que destruir, como destruiu na vida de Jó, nem isso é sem a permissão de Deus. E para Satanás tocar na vida de Jó, ele precisou da permissão de Deus. Então, se os anjos, os demônios, o próprio Satanás entra na fila para se apresentar a Deus e todos os servidores celestiais, a criação de Deus se apresentam. E quando a gente vai ver os capítulos final de Jó, a gente vai vendo muitas coisas que existe, que Deus ele é sublime sobre a criação dele. Ele controla tudo. Então até o sol se apresenta para Deus, até a lua e as estrelas se apresentam para Deus. Eu chamo as estrelas pelo nome, como está escrito na Bíblia. Ele chama as estrelas pelo nome. Cada estrela tem o seu nome. E se a lua e as estrelas, elas governam a noite, o sol é o governante do dia, eles têm que se apresentar para Deus também para falar sobre o relatório, sobre o que está acontecendo, porque olha, Satanás ele foi à presença de Deus para falar de Jó. Para falar de Jó. Então, tudo que acontece na terra precisa ser passado para Deus. Acredito que tudo se apresenta para Deus. A terra se apresenta para Deus, o solo. Acredita que o fogo, a água, porque a Bíblia diz lá em Apocalipse que naquele grande dia ele vai falar: terra, me dá os corpos. Fogo, me dá os corpos. Água, quem morreu afogado, me dá os corpos. Quem morreu pelo fogo queimado, fogo me dá os corpos. Quem morreu na terra, foi enterrado e tal, terra, me dá os corpos. A terra vai ter que prestar conta dos corpos, o fogo vai ter que prestar conta dos corpos, e a água vai ter que prestar conta dos corpos que morreram nela, afogado. Agora imagina se no grande dia
A água fala assim, eu tô sem um corpo aqui. Ela não tiver um corpo para apresentar, a Terra não tiver um corpo para apresentar, faltar, na contagem de DNA que a Terra vai puxando, morreu o sangue, pegou o DNA da pessoa e ela não tem aquele corpo. Como isso? Isso não pode acontecer? Pode. Moisés, ele não morreu, não viu a morte. O corpo dele subiu. Enoque não morreu. O corpo dele subiu. Aí por isso que as testemunhas vão ter que ver o Apocalipse. Mas isso é para outro vídeo. É muito profundo. Estou me aprofundando demais. Mas sim, a Terra precisa apresentar os corpos, o fogo também. A criação precisa apresentar. Josué, ele fez uma oração para que o sol parasse. Acredito que o sol precisou entrar na fila e falar, olha, temos uma questão aqui para resolver. Como está escrito lá em Jó, que Deus dá ordem para o céu dá ordem para a terra e a terra assim cumpre. Isso é escrito em Jó. Então, se a gente for parar para pensar, se toda a criação se apresenta, a única explicação seria a lua nova. Ah, mas pode ser o sábado, sim. O sábado que Deus descansou. Tanto é que o sábado era usado para descansar, para não fazer os afazeres, para estar mais íntimo de Deus, jejum, oração, se vestir com pano de sacos e cinzas, era o costume fazer isso. E o sábado era para estar mais quieto, em intimidade, avaliar seus erros, avaliar o erro da semana, avaliar onde a pessoa errou, onde a pessoa precisa se consertar melhor. O sábado, muitas das vezes, era para isso, para se auto-examinar. Mas a festa de Lua Nova era uma festa, costumava ser uma festa. Mas como a gente leu também alguns versículos, se fazia sacrifícios, holocaustos. Também na Lua Nova, como também queimar os incenso aromático. Então era o momento também de se apresentar a Deus, porque também era feito o holocausto. Então, se a gente pensar que na Lua Nova a criação toda se apresenta para Deus, e existe a Lua Nova todo mês, só que especificamente este mês são duas Luas Novas, uma no começo e uma no final. Duas chances para se apresentar, duas chances para a criação se apresentar a Deus. E eu fico sempre falando isso, se até Satanás se apresenta para Deus, quem dirá nós, meros mortais, quem dirá nós? E aqui a Bíblia fala em Jó, os filhos de Deus se apresentam para Deus. E para que se apresente e tudo ocorra bem, precisa se apresentar todo mês. Porque o sábado também acontece todo mês, a lua nova acontece todo mês. Então a importância de nos apresentarmos na lua nova também perante Deus, como os filhos de Deus. Se apresentar a Deus, levar ali o que a gente temos, que é o coração quebrantado e arrependido, ali expormos, orarmos, cantarmos, adorarmos e falarmos com Deus na lua nova. Ah, precisamos falar todos os dias, precisamos. Mas se a gente tem a noção que naquele dia de lua nova, não só a gente está se apresentando, mas os anjos estão se apresentando, Satanás está se apresentando. Satanás pode estar levando uma queixa sua, algo teu que você fez. Então, se a gente parar para pensar que o sol, a lua, as estrelas se apresentam para Deus, quem dirá nós? Então, nessa lua nova, no dia 30, a lua nova ela vai se dar início 7 horas e 46 minutos à noite. Vai ser à noite. A lua nova ela não só acontece aqui, mas ela acontece em outros países também do mundo. Então, se a gente pensar que nessa noite a gente precisaríamos estar concentrado em Deus, concentrado em apresentar e separar, nem que seja
um pouco de tempo, 1 hora, 2 horas, na virada da lua nova, para Deus, para a gente orarmos, para a gente jejuarmos, quem sabe, para a gente apresentar nossos pedidos, apresentar, porque o que a criação celestial faz na fila? Eu acredito que muitos vão pedir, vão tentar falar, Deus, isso aqui, isso aqui, isso aqui. A gente viu que Satanás pediu para Deus, para tocar em Jó. Então é o momento de você pedir, é um portal, eu falo que é um portal para você estar conectado com Deus e pedir. Claro, usando o nome do seu Filho amado Jesus para chegar ao Santo dos Santos, mas pedir a Deus aquilo que você quer. Aproveitar o dia 30 de dezembro, aproveitar que o ano está terminando. E muitas das vezes as pessoas deixam para fazer essas reflexões, esses pedidos, na virada do dia 31 para o dia 1º. Mas a virada da lua vai acontecer no dia 30. Então você vai ter que fazer meio que isso antes esse ano. É mais ou menos isso que fazemos na virada do ano. Só que você vai ter que fazer no dia 30. 7h46. Pedir ali o que você precisa pedir, agradecer, adorar a Deus, louvar, enfim. O momento para você entrar na fila dos filhos de Deus. Aproveitar esse portal, aproveitar essa grande chance. Esse vídeo é muito importantíssimo. Eu queria que ele chegasse às pessoas. Se você pudesse compartilhar com outras pessoas, para que outras pessoas não percam essa oportunidade também de estar entrando nesse portal da Lua Nova, que é muito importante. E olha, não esqueça, os versículos todos que eu falei aqui, se você achou muito rápido, não fique preocupado. Vai estar aqui na descrição deste vídeo para você poder estar vendo, lendo e relendo. Porque nada melhor do que você ler a própria Bíblia e entender também. Mas uma coisa que eu quero deixar aqui, um parêntese, é não se esqueça de agradecer a Deus. E refletir sobre o que você tem feito, onde você tem errado, o que você precisa melhorar. Aproveitar esse portal, essa fila. Deus nos escuta todos os dias, sim. Mas tem uma coisa que eu acho incrível na Bíblia. Eu amo aqueles que me buscam de madrugada. Ah, mas tem pessoas que oram em dia, horas 3 da tarde, enfim. Mas isso me chamou muita atenção. Eu amo os que me buscam de madrugada. Então você separar um momento assim, Deus ama. Um momento que você pensou, eu pensei em separar esse momento em que todos vão estar dormindo, mas eu estou acordada. E que todos vão estar pegando no sono e não querem nem saber de levantar para orar. Mas eu estou aqui orando e acho isso incrível. Então separar esse momento do dia 30, tendo em mente que é lua nova, tendo em mente que a criação se apresenta a Deus, tendo em mente que o povo de Israel fazia festa na lua nova, toda lua nova, eles faziam festa. E como saber que a lua nova, ela não aparece no céu? Eu não sei. Eu não vou entrar muito nisso, não. Não vou entrar. Isso não é pra entrar aqui, mas tudo bem. Um dia, quem sabe, eu falo mais profundamente. Mas a lua não aparece no céu, ela some. O lado negro dela, ela fica no lado negro, toda preta. E não aparece. Você não vê. Simplesmente você não vê a lua. Ela some. E eu acho que é esse o momento principal. A criação olha para o céu. O povo de Israel olhava para o céu. Cadê a lua? Não tem lua. Lua nova. E ele já entendiam que já ia ser a lua nova, não era no dia. A lua nova, ela não se torna escondida de um dia para outro. Ela vai se escondendo. Você vai observando antes mesmo, na minguante, que ela vai se minguando, vai se escurecendo e vai cada vez mais ficando despercebida. Até ela se tornar a lua nova. E ela não aparecer no céu. Só depois ela vai
crescendo de novo. Existe também a questão da lua cheia, mas hoje eu vou falar só sobre a lua nova. E ela não tem tanta importância a lua cheia, mas um dia eu posso falar sobre a lua cheia. Mas a lua nova, ela é principal para a criação se apresentar a Deus. Não se esqueça, dia 30 agora de dezembro, 7h46 da noite.